Dando continuidade às nossas correções de hoje, aqui nós temos no livro de português de vocês, a partir da página 151 até a página 154, essa atividade também eu já passei em um outro momento e hoje estamos trabalhando aqui um pouco de correção, para que vocês realmente possam acompanhar os conteúdos e também para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Então é importante também o momento da correção. O emprego do C cedilha, do C ou do SS. Lê este poema. Todos eles traziam sacolas que pareciam muito pesadas. Amarravam bem seus cavalos e um deles adiantou-se em direção a uma rocha e gritou: "Abre-te, cérebro!" Arnaldo Antunes. Esse poema é o primeiro do livro As Coisas, de Arnaldo Antunes. A frase final dele, "Abre-te, cérebro", dialoga diretamente com a frase "Abre-te, sésamo", da história Ali Babá e os 40 ladrões. Na história, essa frase é utilizada pelos ladrões para deslocar a pedra que fechava uma caverna, na qual um enorme tesouro ficava guardado. Considerando essas informações, relacione o poema ao desenho que o acompanha e responda: quais os sentidos da frase "abre-te, cérebro" no poema e no contexto do livro? Então, sugestão de resposta. A frase sugere que a leitura do poema é como a abertura da caverna, da história de Ali Babá. Isto é, ela abre a cabeça para um tesouro, que é o conhecimento, a cultura. Além disso, por ser o primeiro texto do livro, a frase também pode sugerir a abertura do próprio livro que contém os poemas, verdadeiros tesouros para seu autor. Letra B. Levante hipóteses. Qual é a relação existente entre o desenho da figura que acompanha o poema, um ser sem os braços, e o texto? Vamos à sugestão de resposta. Assim como não é preciso ter braços ou mãos para abrir a caverna na história de Ali Babá, também na leitura dos poemas e do livro é mais importante que a cabeça, o cérebro, esteja aberta ou aberto para as interpretações possíveis. Segunda questão. Como é comum em poemas, o texto de Arnaldo Antunes explora a sonoridade das palavras. Leia o poema em voz alta e identifique o som que mais se repete nele. Então, nós temos o som S e o C. Letra B. Identifique as palavras que apresentam esse som. Sacolas, pareciam, seus, adiantou-se, direção, cérebro. Nessas palavras, quais letras representam esse som? S, o C e o C cedilha. Continuando a correção. Identifique no poema palavras nas quais uma ou mais das letras apontadas por você no item C da questão anterior representam outro som. Indique qual é esse outro som em cada palavra. Em pesadas, o primeiro S tem um som de Z e em cavalos, o C tem um som de K. Observe. Adiantou-se, adianta-se, adiantasse. Qual é o sujeito da forma verbal adiantou-se no poema? Um deles. Qual é a diferença de sentido entre as formas adiantou-se e adianta-se? A primeira está no passado e a segunda no presente. Quais são as diferenças na pronúncia e no sentido entre as formas adianta-se e adiantasse? A primeira está no presente, do modo indicativo, e a sua sílaba tônica é arte. E a segunda está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, e sua sílaba tônica é o tá. Como os verbos por, tentar, ir, aceitar e querer ficariam na primeira pessoa do singular se fossem empregados no mesmo tempo e no mesmo modo em que está a forma verbal adiantasse, pusesse, tentasse, fosse, aceitasse, quisesse? Deduza a regra. Em quais formas verbais se empregam as letras S? Nas formas
do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Observe o significado das seguintes palavras: direção, ato ou efeito de dirigir. Atuação, ato ou efeito de atuar. Marcação, ato ou efeito de marcar. Deduza qual sufixo foi empregado nesses substantivos e qual é o sentido dele. Sufixo ação, que significa ato, ação de. Forme substantivos com o sufixo apontado como resposta no item anterior, a partir dos seguintes verbos: perder, perdição, aceitar, aceitação, experimentar, experimentação, revelar, revelação. Pronúncia de algumas palavras muda dependendo da variedade linguística dos falantes, e assim, em razão de diferenças regionais, sociais, etárias, entre outras, certas letras ou sequências de letras podem ser pronunciadas de maneiras diferentes. Em geral, o fonema S é representado na escrita pela letra S, C cedilha, C, e em determinadas variedades linguísticas também pelas letras SS, X, Z, SC, S cedilha e XC. Em palavras como, por exemplo, assado, texto, capaz, descida, floresça, excesso. Então, continuando aqui a correção, mais exercícios na página 153. Derive substantivos ou adjetivo dos verbos a seguir, como nos exemplos: ceder, sessão, regredir, regressão, imprimir, impressão, emitir, emissão. Letra A, progredir, progresso, progressão, progressivo. Letra B, omissão, omisso. Letra C, reprimir, repressão, repressivo. Letra D, admitir, admissão, admissível. Letra E, suceder, sucessão, sucessivo. Aceder, acesso, acessível. Derive substantivos dos verbos a seguir, como nos exemplos: reduzir, redução. Interromper, interrupção. Induzir, indução. Deduzir, dedução. Conter, contenção. Deter, detenção. Derive substantivos dos adjetivos a seguir, como no exemplo: permanente, permanência. Pertinente, pertinência. Concordante, concordância. Violento, violência. Ambulante, ambulância. Em 2008, ladrões invadiram durante a noite uma agência bancária em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, e levaram R$160 mil. Pela manhã, os funcionários encontraram um recado escrito à mão com os dizeres: sem arma, sem drogas, sem violência. Agradecemos a preferência e, acima de tudo, nossa persistência. É nóis. No recado dos ladrões, entre outros desvios em relação à norma padrão, encontramos alguns problemas ortográficos. Reescreva a mensagem corrigindo os problemas ortográficos. Sem é numeral e sem é uma preposição que indica falta, privação, ausência. Então, sem com C é numeral, sem com S é preposição. Essa é a letra B, viu, gente? A letra A, como é que fica aí a correção, ó? Sem armas, sem drogas, sem violência, todos com a letra S. Agradecemos a preferência e, acima de tudo, nossa persistência. Outra palavra que ele escreveu errado é nós. Por favor, não usem nós, tá bom? Em texto escolar, em atividade escolar nenhuma. É sempre nós, pronome pessoal do caso reto, nós. A letra B, eu já respondi, né, gente? E a letra C, isso aí é bem pessoal, a gente não tem essa possibilidade de trocar ideias no momento, mas vamos à letra D. A expressão é nós, é uma gíria. Qual é o sentido dela no contexto? Então, equivale a nós, né, gente? Pronome pessoal, que eu já falei anteriormente.
A quinta questão, derive substantivos abstratos dos substantivos adjetivos a seguir como no exemplo. Maluco, maluquice, cretino, cretinice, sovina, sovinetes, meigo, meiguice, velho, velhice. Derive verbos dos adjetivos a seguir como no exemplo. Surdo, ensurdecer. Triste, entristecer. Pobre, empobrecer. Fraco, enfraquecer. Noite, anoitecer. Mudo, emudecer. Leia o texto abaixo, depois reescreva em seu caderno as palavras em que faltam letras, completando-as com S, SC, X, C cedilha ou SS. Gente, eu não vou fazer a leitura, tá? Não, vamos fazer a leitura. O motivo é exclusivamente comercial. A ideia de estabelecer a comemoração veio do publicitário João Dória, pai do ex-prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, dono da agência Standard Propaganda. Ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas. Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Dória instituiu outra data para trocar o presente no ano, o Dia dos Namorados. Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12 foi escolhido por ser véspera da celebração de Santo Antônio, que já era famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro. Atualmente, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. A origem do Valentino Days, dia de São Valentim, celebrado nos Estados Unidos e na Europa, é muito anterior ao Dia dos Namorados no Brasil. A data começou a ser celebrada no século V. Então, essa foi a nossa segunda correção do dia. Espero que vocês acompanhem. Bom estudo, boa semana e boa correção.